Oi, tudo bem com você? Meu nome é Natan. Se é a primeira vez de você aqui, seja bem-vindo. Queria compartilhar um pouco com vocês sobre algumas coisas. Então já pegue sua Bíblia aí. Eu tava aqui pensando que nós não gostamos muito, cara, de sermos expostos a alguma coisa. E eu logo lembro quando fala disso de quando eu era mais novo, quando era uma criança e você quebra alguma coisa. Então você, naquele momento ali, você sente medo e você não quer que ninguém descubra o que tu fez. Você pega algo que você quebrou e você esconde, você tenta juntar, arrasta para debaixo da mesa porque você não quer que as pessoas descubram que você quebrou. Não querem que as pessoas descubram que você cometeu algum erro ali, que você quebrou alguma coisa, independente do que seja. Ninguém gosta disso, não é mesmo? Eu queria compartilhar algumas histórias com você que essas coisas fazem muito sentido para nós, sobre a misericórdia de Deus e o perdão dele para nós. Então nós temos ali em Gênesis, Adão e Eva, e Deus ele passeava ali, ele tinha comunhão com Adão e Eva, um relacionamento. Então Adão e Eva, eles comem do fruto e os olhos deles se abrem e eles percebem que estavam nus. E eles tomam uma atitude ali também. Aquilo gera vergonha, aquilo ali gera exposição para eles e eles se escondem. Gênesis 3:7 fala isso, fala: então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e fizeram folhas ali e se cobriram com folhas de figueira. E fala que eles se afastaram, se esconderam da presença de Deus. Então aqui eu aprendo e vejo, que o pecado, ele gera em nós esse sentimento de medo, de se expor e nos afasta de Deus. E é muito isso, assim, com certeza você conhece alguém, ou você sabe disso, que quando nós erramos, a primeira coisa que nós fazemos é tentar fugir daquilo. Eu não vou mais na igreja porque eu errei, e como que as pessoas vão, o que as pessoas vão pensar de mim? Eu não sou mais digno de pertencer àquele lugar, não faz mais sentido para mim porque eu errei, então Deus agora ele olha para mim com maus olhos, e você acaba se afastando da presença de Deus, se escondendo dele por causa dessas coisas. Nós vemos exatamente isso aqui com Adão e Eva. Eles pecam e a nudez deles foram expostas e eles se escondem da presença de Deus. E antes do pecado ali não havia medo, não havia vergonha, não havia necessidade de se esconder de Deus. E o pecado ele traz isso de que nós devemos nos esconder de Deus, mas quando na verdade nós deveríamos correr em direção a Ele. Porque Deus ele não deixa de descer no jardim ali por causa do pecado deles, mas eles que se escondem de Deus. Nós vemos o amor de Deus, esse amor pelo relacionamento, quando Deus pergunta onde vocês estão, onde você está. Porque esse é o nosso Deus, um Deus de relacionamento. E continuando, nós temos algo que remete a isso também, que é ali em Gênesis 9, Noé, ele está na arca e ele sai, e quando ele sai, ele planta uma vinha, e ele bebe, se embriaga e fica nu na tenda. A mesma forma ali que nós vemos no Éden ali, da nudez sendo exposta. E ali com Noé, o filho dele, Cã, vê isso e expõe ele. O Cã, ele vê a nudez de Noé ali e expõe aquilo, e aquilo gera vergonha. Então nós vemos ali em Gênesis o pecado, nós vemos a nudez, a vergonha, nós vemos Noé ali, a nudez dele sendo exposta. Mas Jesus, meu amigo, Jesus, ele cobre os nossos pecados. E olha agora algo muito interessante. Gênesis 3:21 fala assim, versículo 21, o Senhor Deus fez roupas de pele, com as quais vestiu Adão e sua mulher. Então, em todo momento da Bíblia, quando eu tento ver Jesus, eu olho para Cristo. Jesus ele é revelado em toda a Bíblia. Então, aqui nós vemos que Deus faz roupas de pele, no qual vestiu eles ali. Em Salmos 32:1 fala assim, bem-aventurados aqueles cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. E em Noé ali, sem Jafé, no capítulo 9, no versículo 23, fala que eles pegaram uma capa e puseram sobre os seus próprios ombros, e andando de costa e com o rosto desviados, cobriram a nudez do seu pai sem que a visse. E quando eu leio essas duas passagens, quando eu leio essa Gênesis retratando ali de que eles foram cobertos, e aqui em Noé que eles também
cobriram os filhos deles, cobriram eles, a nudez dele, eu vejo Cristo nisso. De que muitas das vezes nós somos expostos a tantas coisas, o diabo ele pega os nossos erros e estampa em todos os outdoors ali de que você não é digno, de que você não é santo, mas Jesus ele vem como essa pessoa assim de que cobre os nossos pecados. E fala que Hebreus 10:17 fala assim: acrescenta também dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Ora, onde há remissão de pecados, não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Então Jesus foi essa pessoa de que morreu pelos nossos pecados. Então a grande pergunta não é quem pecou, porque todos pecaram, todos nós erramos e vamos errar. Mas é o que nos cobre hoje. Cã, ele escolheu expor a nudez de seu pai. Sem e Jafé decidiram cobrir, e eles até são abençoados nos versículos posteriores. Mas Jesus, meu amigo, Jesus, ele fez algo muito maior. Ele se expôs em nosso lugar, para que nós fôssemos cobertos. Então na cruz ele cobre os nossos pecados, encerra a vergonha, ele silencia a acusação sobre nós, ele remove o peso da culpa e ele olha agora para nós e vê Cristo em nós. Quando ele olha para você, ele não vê mais você, mas ele vê Cristo, ele vê Jesus. Então ele olha e diz que você é uma pessoa santa, que você é uma pessoa limpa, uma pessoa irrepreensível, pessoas que se afastam dos caminhos errados. Então agora você já não é mais definido por aquilo que você faz, mas por aquilo que Cristo fez por você. É igual a passagem da mulher adúltera lá, que ela foi pega em adultério. Então aqui nós vemos também a exposição, a nudez, ela é colocada ali na frente daquelas pessoas, diante de Jesus. Ei, pegamos ela em adultério e a lei de Moisés diz que tais mulheres devem ser apedrejadas. Então nós vemos também isso da nudez e nós vemos isso da vergonha, da exposição. Jesus fala que aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. Só que Deus não nos chama para continuar vivendo uma vida dessa, mas Ele dá uma ordenança para ela, e é o que Jesus fala para nós hoje, assim, de vá e não peques mais. Então é esse o nosso estilo de vida, de uma vida, não estou dizendo que você não vai errar, mas o seu coração tem que estar nisso, de se afastar das coisas erradas, de afastar das coisas maus. Porque Cristo, ele fala que para a liberdade, Cristo nos libertou. Então, Jesus, ele é suficiente para nós. Jesus, ele levou sobre si todas as coisas, todas as enfermidades. E agora, aquela comunhão que foi quebrada ali entre Adão e Deus, e aquele relacionamento que eles tinham, Jesus ele conquistou isso para nós. E agora nós somos templo do Espírito Santo, agora nós somos filhos de Deus. Então, se você gostou de estar aqui esse tempo, eu te convido a assistir outro vídeo aí. Curte, comenta, compartilha, manda para aquele seu amigo que precisa ouvir essa mensagem, e Deus abençoe.